O Miller, ao comentar essa entrevista, ele classificou, né, o ministro como uma ameaça à democracia. Vamos abrir aspas para Jason Miller. Ele diz o seguinte: o ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Com esta notícia aqui, falando de uma afirmação feita pelo norte-americano Jason Miller. Jason Miller, ele foi conselheiro do Donald Trump nos Estados Unidos. Ele fez duras críticas ao nosso ditador, nosso líder, nosso Duce, nosso presidente de fato, primeiro de seu nome, protetor da democracia, ele que é o guardião da Constituição erigida pelo CAD-MDMC, ele que tem nas suas mãos o equilíbrio perfeito da espada da justiça, modelo e manequim Alexandre de Moraes. É assim? Tá bom. É assim, só um alemão não prestou atenção, mas é isso aí mesmo. Numa postagem nas redes sociais, ao repercutir a entrevista do nosso querido, amado, idolatrado, ajoelhem-se infiéis, ditador, né? Que ele deu para a revista New Yorker, né? Aquela matéria que a gente repercutiu aqui na semana passada e para a qual ele fez, não é aquela sessão de fotos, né? Aquela que ele tá com a toga fechada, com o olhinho revirando. Ai, meu Deus do céu! O Miller, ao comentar essa entrevista, ele classificou, né, o ministro como uma ameaça à democracia. Vamos abrir aspas para Jason Miller. Ele diz o seguinte: o ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. E ele acha isso engraçado. Miller ainda citou o trecho da entrevista em que Moraes diz que, aspas por Moraes, as pessoas vão começar a dizer que estou perseguindo todo mundo agora. Fecho aspas. E aí? Qual é o impacto desta declaração para o mundo? Eu fico preocupado com essas repercussões, eu vou ser muito honesto. Porque para mim isso começou, esse negócio de Trump, Moraes, Estados Unidos, Moraes, começou a me cheirar 72 horas, me desculpem, mas é a impressão que eu tenho. O que vocês acham? Olha, eu vejo essa repercussão, né, que a gente tem visto, esse trabalho aí que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos, na comunidade internacional. A gente vê que essa questão está sendo levada e esses atores internacionais estão vendo o que está acontecendo no Brasil. A entrevista que ele deu para The New York, New Yorker, que é um tabloide, né, de esquerda americano. A já comentou aqui. É a Piauí dos Estados Unidos. A Piauí do Brasil, né, é a cópia da New York. Que não tem um alcance assim tão relevante, e que tem uma linha editorial totalmente direcionada aí para esse discurso da extrema esquerda, exatamente. Então, atingiu esse público específico, mas a gente vê que essa discussão começa a chegar nos Estados Unidos em vários níveis, e essa pressão sobre vários atores brasileiros da política, né, eu acho que ela começa a ocorrer, sim, e eu acho relevante essa fala. Foi um Twitter, né, que o Jason Miller tweetou. Nesta plataforma de ódio. Né? Esta plataforma de ódio. Agora, será que ele vai considerar isso, Jeffrey, um atentado contra o STF? Pavinato, eu acho que isso é exclusivamente negativo para o Brasil. Eu acho que isso expõe o Brasil a nível global como um país da insegurança jurídica. É isso que o ministro Alexandre de Moraes, posso falar o nome dele? Pode, claro. É isso que ele transformou o Brasil, o país da insegurança jurídica. Essa declaração é uma declaração para o mundo. Não vá para o Brasil. Não invista naquele país. Naquele país você pode ter seus bens apreendidos porque o ministrão acordou mal-humorado. Isso é péssimo para o Brasil, porque trará reflexos econômicos
a curtíssimos prazos, você ter uma pessoa tão próxima a Donald Trump anunciando para o mundo: o Brasil não tem segurança porque lá existe um ditador, você tira sua empresa do Brasil, você tira seu patrimônio do Brasil. Agora, sua pergunta, Pavinato: o Alexandre de Moraes está preocupado com isso? Obviamente que não. Nada. Ele não está preocupado. Assim, se duvidar, meu ovo, ele deve estar falando meu ovo. Se duvidar, ele gosta de ser o protagonista. Quer dizer que agora eu consegui chamar o holofote do mundo para mim? Não é? Que coisa louca. Quem é o Arthur? Quem é Jason Miller na fila do pão? Foi um conselheiro do Trump, ele acho que ele não está com nenhum cargo nesse governo, ainda, pelo menos por enquanto, né? Eu acho que sempre uma voz importante que vem a público mostrar para o mundo o que está acontecendo de errado no Brasil, acho que é bem-vindo. Eu concordo com o Jeffrey. Claro que isso arranha a imagem do Brasil, machuca muito, escancara a insegurança jurídica que a gente falou aqui tantas vezes, mas sinceramente, se o preço de uma eventual reviravolta aqui no Brasil for esse, ter a imagem do país ruim lá fora, eu pago esse preço. Eu acho que vale a pena. Professor Sônia, quem matou Marielle? Aí a pergunta que não quer calar. Essa é uma pergunta quase como a da Odete Reutemann, né? Vai demorar, e quando se descobre quem foi... O Chiquinho Brazão foi para casa, não foi? Chiquinho. A pergunta Chiquinho agora... Brazão. A pergunta agora... Não, Chiquinho Brazão. O chefe, você vê, né? No Brasil até o Chiquinho escapa. Essa foi boa. Essa foi horrível. A pergunta agora mudou. Quem soltou, quem mandou matar Marielle. Agora é diferente. Quem teve a intenção de pensar em mandar matar... Não, é que loucura, né? E a Débora é que é a perigosa nessa história. E aí, professor, o que você achou desta tuitada? Pavi, eu tendo a concordar com o Jeffrey, com o Arthur e com a Ana, claro, dos três, do que representa. Primeiro, porque botei a Ana, porque a Ana, de certa forma, ficou um pouco contraposta. Não contraposta, ela ficou paralelo ao que vocês estão falando. É ruim para o Brasil? Sim, é ruim para o Brasil. Mas queira ou não queira, como o Arthur juntou o que vocês tinham falado, é ruim para o Brasil, mas talvez seja uma expiação que nós temos que passar, essa má fama que o Brasil está adquirindo no mundo. É verdade aquela máxima que diz que para melhorar tem que piorar muito? Eu não sei se isso é bem verdade, não, porque a gente vê, por exemplo, casos de economias como a economia sob o peronismo. Todo mundo diz, cresceu, voltou a crescer quase 100%. Não, o nome disso é rebote estatístico, né? Não é que cresceu, estava bem abaixo de zero e está tentando voltar para o zero. Então, de repente, piorar muito, eu não sei até que ponto você precisa piorar tanto para melhorar. Mas no caso do Jeffrey, o que para mim é interessante, demonstra por qual razão você não deve destratar ninguém, em especial se você é uma autoridade e se você estiver tratando com estrangeiros. É a mesma coisa o que fez Sua Excelência, não sei se a Excelência cabe a ela, aquela senhora que mandou o Elon Musk lá para o Quinto dos Infernos, da maneira como ela educadíssima, com inglês. Alguma excelência ela deve ter para ser primeira dama, com inglês, né? Assim, com aquela pronúncia do Arkansas, né? E ela falou e mandou o Trump, sabe lá Deus para onde. Ela é dona das chaves. Mas aí a gente pega a mesma coisa, o Jeffrey. Desculpa, o Jeffrey não é coisa, o Jeffrey está do seu lado. O Jason Miller. O que aconteceu com o Jason Miller? Começou em inglês, a gente começa a confundir. Mas na nossa época era difícil, né? Aula de inglês. Era inglês canônico. Mas vocês invocaram a Jane. Mas qual é? Invocou a Jane, não dá problema. Mas qual é a questão do Jason? Ele foi ofendido diretamente pelo Alexandre de Moraes, sofrendo uma ação retaliatória e sofrendo uma ação autoritária no aeroporto, quando ele veio aqui para o CEPAC. Eu não sei nem se ele participou do CEPAC ou CEPEC, falem como vocês acharem melhor, porque depois ele voltou para os Estados Unidos, ele teve que ficar conversando na alfândega, não foi reivindicação, mas as pessoas resolveram simplesmente trazer a ele um constrangimento. E isso segurou. Aí vem a grande questão. Qual é a vantagem dele ser um conselheiro e não ter um cargo específico? Porque ele fala direto no ouvido do Donald Trump. Significa o quê? Ora, se você tem personalidades que estão tentando mostrar como funciona a patifaria que está ocorrendo no Brasil, e nós temos a sorte, seu Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, seu Alan dos Santos, já tem um grande número de indivíduos lá que estão falando da patifaria que acontece nos Estados Unidos. E vem um assessor do Donald Trump e diz assim, aquilo que eles estão falando é tão verdade que olha pelo que eu passei quando eu estive lá no Brasil.
Isso aí mostra que não é uma fofoca de oposição. Isso é fato concreto que estão demonstrando. Se o Alexandre de Moraes, é a maior ameaça à democracia do Ocidente, eu não sei, mas ele estaria entre as 10 principais ameaças da perspectiva não só do Jason, mas de todos aqueles que estão mostrando o que está acontecendo no Brasil e quem são as personagens aqui no Brasil que realmente estão atrapalhando a lógica de uma democracia e de um Estado democrático de direito. E aí fica... Talvez ele goste mesmo, ele gosta desse protagonismo. O problema é saber qual é o teto disso tudo e quem serão as pessoas que serão arrastadas até chegar lá. Porque ele está trazendo, ele fez esse ensaio fotográfico, não sei, esse ensaio fotográfico dele com todo respeito, quer ser desrespeitoso, Alexandre de Moraes não. Poucas vezes uma coisa tão ridícula quanto aquilo. Como que você vê uma pessoa que tem grandeza espiritual? Pelas expressões faciais que ela faz, quando ela é abordada pelos demais, que ela mostra que ela não é ninguém de especial, teve apenas uma oportunidade, uma sorte, estava no lugar certo, na hora certa, está tentando fazer o melhor para todos. Por isso ele não precisa se impor com uma imagem de medo, que é o que ele passou ali. Ele passou uma imagem de medo aí, ele parece o Darth Vader. Só faltava falar desse jeito, porque ele é o Darth Vader que está ali. Então, essa imagem que tem e essa vaidade dele, eu não sei até que ponto vai, mas que ele vai chegar cedo ou tarde a tomar uma pancada, não é nem porque as pessoas querem livrar o Brasil do mal. É porque o sistema da maldade precisa cortar cabeças, e a cabeça dele será uma das que serão cortadas pelo próprio sistema. Tem uma hora que o sistema disse, esse cara encheu muito o saco, por 2 razões. Está nos expondo, porque as pessoas estão começando a entender a máquina, e 2, ele está me confrontando. Quem é o me confrontando? O poderoso de verdade. Porque é uma regra da briga de política, da briga de poder, desde grupos mafiosos até grupos políticos. Aquele que aparece muito não é o cara que dá as cartas. É o cara que está apenas jogando, tendo muito cacife. O cara que dá as cartas, ele só está olhando. E nós vamos falar dele hoje. Olha, e uma sugestão, não foram ousados o suficiente o povo da New Yorker. Porque eles podiam ter feito a pose Marilyn Monroe, né? Ele lá em cima aquela saída de ar do metrô, né? Vem aquela ventilada e ele segura a toga assim. Né? Ia ficar muito bacana, Vamos para a próxima pauta? Vamos. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade? Para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.